calendário do ano que vem, que já foi divulgado, né? E eu fiz essa artezinha aqui para a gente dar uma olhada do tamanho da encrenca que o Flamengo vai ter no ano de 2023, né? Os números que estão aí são as datas iniciais e finais de cada um dos torneios, ou, se é uma data só, é uma data onde vai acontecer o jogo, né? E nós temos aqui que já em 15 de janeiro inicia-se o estadual, tem a Supercopa do Brasil, aqui está em ordem de ocorrência, né? A Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro, a Recopa Sul-Americana em dois jogos. Palmeiras, isso aí é só para... Palmeiras. Supercopa com Palmeiras. Recopa com Recopa com o Independente Del Valle. Isso. E também se inicia a fase de grupos da Libertadores. Aí, no meio desse caminho, já começa os jogos da Copa do Brasil. Nesse caso, o Flamengo não vai estar envolvido nesse início, porque o Flamengo, como está na Libertadores, é só lá nas oitavas, na fase anterior às oitavas de final, como foi esse ano, que eles mudaram. Antes a gente só entrava nas oitavas. Agora é um jogo antes, né? Nós jogamos contra o Patos, acho, esse ano, né? Então vai acontecer a mesma coisa, nós vamos pegar um time rasteiro lá antes das oitavas de final. E isso deve ser lá por conta de maio e tal. Mas inicia a Copa do Brasil no dia 22, é o calendário. Tem o Mundial de Clubes, que é no dia... provavelmente em março, entre 30... É um tal de Real Madrid. E esses jogos vão acontecer entre o dia 20 e 30, provavelmente na Flórida. E eu estou tentando ver que, se for realmente na Flórida, eu acho que eu vou visitar meu filho em algum momento desse... Pô, eu tinha vontade de conhecer teu filho, cara. Porra, não conheço teu filho. Me chama de Vamos lá, cara. Vamos lá. Não precisa de hospedagem. Não precisa de hospedagem. E se for para comprar o ingresso, ele compra lá e a gente vai junto. Vamos pegar o avião com todo mundo para casa dele, fazer bagunça na casa dele. Vamos. É uma boa. Vamos. Fechou. Aí a gente faz a nossa live de lá do estádio. Hein? Vamos fazer uma live lá do estádio. Aí, o que vocês acham? De notebook, né? Eu estou falando aí, mas em confirmando a data, eu estou vendo com ele, sabe? E aí, porra, é uma oportunidade. Embora em abril eu estou indo... Em abril não, em maio? Não, em abril. Em abril eu já comprei passagem, estou indo em abril. Mas como vai ter em março, então eu vou em março e vou em abril. Ou então fico em março, se for final de março, eu acho que eu vou não pego a perna de ida, já fico por lá e pego só a perna de volta. Mas então... melhor. Então tem dia 20 e 30 e o Campeonato Brasileiro começa lá em abril, uma semana depois da final do Campeonato Carioca. Então a gente percebe, o Flamengo vai estar envolvido entre janeiro e abril em 4 dos 6 títulos que ele vai disputar no ano, né? Aliás, não. 4 dos 7, não é isso? Porque é o estadual, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Mundial. E os outros só acontecem lá para frente. Então, nós vamos o primeiro terço do ano, o primeiro quarto do ano, a gente vai decidir possivelmente quatro coisas. E aí entra toda a parte de planejamento. É isso que eu estou querendo discutir aqui. É o seguinte, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro agora, antes da Copa do Mundo. Se eu sou Flamengo, já dava férias agora para todos os jogadores que não são que são os principais. Todos eles vai descansar. Já partia para fazer contratação e início de dezembro todo mundo na caserna para fazer exercício físico e fazer toda a preparação, porque senão, meu amigo, enfim, eu digo, não temos que nos preocupar com o estadual. Eu sinceramente acho que o Flamengo não tem que jogar estadual, tinha que botar o estadual sub-23. O contrato, foda-se o contrato. Para mim, jogar o estadual, eu acho que o Flamengo ele tem que ir com um time C. Time C. Bobagem. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Esses desafios aí que o Flamengo... E também aquele negócio. Será que nós vamos continuar com time A e time B?
Bom, essa coisa aí das férias de jogadores vai ter que ser uma coisa bem negociada com eles, porque a maioria está habituada a tirar férias em dezembro, né? E como eles vão estar de férias a partir de novembro, então pode ser que tem um monte de diva ali, não tem jeito. Se bem que algumas divas estão indo embora. Mas, conversar com eles para adequarem só esse ano o calendário para que eles possam, a partir do dia 28 que para mim é onde começa, na Supercopa contra o Palmeiras, dia 28, o time está em condições de fazer uma boa apresentação. Depois, a gente já começa na Libertadores, Copa do Brasil 22, então cara, e o estadual, né? E o estadual, também sou adepto do Sub-23, e para dar ritmo a alguns outros, tipo, eu não sei, não, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique, eles são para mais junho, né? Eles não vão estar ainda em fase de jogar, né? Eles vão estar naquela fase chata de fisioterapia intensa ainda. Mas eu manteria o time das Copas, acho que é uma coisa que funcionou no improviso. Planejado tende a funcionar muito melhor. Então, acho que é uma coisa que o Flamengo tem e que é uma arma e tem que ser usada. Só isso. E aí, Paulinho, você acha que a solução é time A, B e C? Porque, digo C porque no estadual jogaria com C e só as finais, se não tiver conflito, é que eu iria com o A ou B, né? Mas você acha que essa é a saída mesmo? Celso e Bonfa, eu vejo impossível mudar esse modelo, porque é desumano. Você olha para o gráfico, é uma coisa aterrorizante. Quer dizer, você não pode pensar num time com essa superposição de que está aqui. Tá bom, a Copa do Brasil inicia 22. O Flamengo, você podia cortar a data certa. O Flamengo deve entrar lá para diante. Talvez maio. É que não tem esse detalhe. É que ainda não tem esse detalhe. Mas o ponto não há outra forma. Não há outra forma. Eu ainda acho que os titulares podem aparecer nos clássicos, que não são tantos no estadual, porque tem sempre grupos A e B, e o Flamengo fica com um adversário só para clássico, né? Mas não há outra forma de escapulir se você não tiver um time armado para a competição mais penosa, né? Esse ano a gente teve sorte, porque o B, o suposto B, se desempenhou muito bem, mas não vejo saída, porque você não pode, com um plantel, com um calendário desse, são sete disputas de taça aqui, 7. E o Flamengo tem todas, né? Então, realmente não é fácil, não é fácil. Não é fácil mesmo. O ponto é que aí não tem datas, sabe do que mais? Eliminatórias, FIFA. Que começa em 2023. Datas FIFA. Eliminatórias e amistosos. Né? Certamente vai ter algum tipo de data FIFA no ano 2023. Ou seja, e o nosso time... Já começa em 23, cara? Já começa em 23. É espalhado nos 4 anos. O que teve nesse ano que ficou mais apertado foi por causa da pandemia, que aí teve que juntar um pouco mais. Mas eles dividem os 20... São 19 jogos. São 19 jogos, não? São 19 jogos, que é ida e volta. 18 jogos, perdão. Eles dividem os 18 jogos... Blocos de 2. Isso, e aí tem as datas amistosas. Então, aí ocupa mais ou menos por aí. Como teve a pandemia, que deu problema, e foi remanejado. E teve também Copa América, né? Que também teve uma mexida no calendário, no meio do caminho. Teve a Copa América, que também afetou todo esse processo da preparação da seleção brasileira. E aí é um problema. Eu também acho, como vocês, eu também tinha falado, essa parte do time A, B vai ser, eu acho que a única solução, porque agora o que me preocupa é a valorização do campeonato estadual,
pela torcida, né? Não digo nem pela direção do Flamengo, porque a direção do Flamengo vai muito no vai da valsa da torcida, mas eu acho que aqui o Flamengo tinha que ter a coragem que tem o pessoal do Atlético Paranaense e dizer, amigo, vai ser o time que eu colocar. Acabou. Mas não, meu companheiro, eu tenho Supercopa do Brasil, tenho Recopa Sul-Americana, no meio do campeonato eu tenho que ir lá disputar o Mundial. Aí tem Libertadores, o cacete, porra, bicho, não dá. Aí o Flamengo, mas no contrato, então faz um contrato, eu recebo menos, acabou, não tem problema. Essa merda de campeonato. Cara, tem 2 campeonatos carioca que o Flamengo não recebeu a premiação ainda, nem recebeu a premiação, então foda-se, porra, nem recebe, pô. Nem recebeu a premiação, cara. Então, não sei, sério. Esses torneios dão prêmio, Celso? Esses torneios dão prêmio, Supercopa e Recopa? Dão dinheiro? Não, dá. Dão dinheiro. Acho que foi 5 milhões a Supercopa. A Supercopa é 5 milhões ou 3 milhões. Você já entra ganhando 3 milhões. E aí quem ganha fica com 5 milhões e o perdedor fica com 3 milhões. A Recopa Sul-Americana, a premiação ainda é melhor. Entendeu? Acho que são 2 milhões de dólares, alguma coisa assim. Entendeu? Pro ganhador. E pro perdedor é 1 milhão de dólares. É um negócio assim. Entendeu? Então, já é uma boa premiação. Fora, no caso da Recopa Sul-Americana, que o Flamengo vai botar no Maracanã 70 mil pessoas. Entendeu? Então, isso é brincadeira. Então, o Campeonato Carioca, e se for para o Mundial são 5 milhões de dólares de premiação. Porra. Pensar em estadual é insanidade. É insanidade. Total. O Flamengo tem que sair do estadual, sabe? E a torcida tem que dizer, porra, estadual, bicho. O Fluminense vai fazer um livro e filme da vitória dele do Campeonato Carioca. A gente vai fazer um filme da nossa conquista da Libertadores, porra. Da Copa do Brasil. Os caras vão fazer do Campeonato Carioca. Porra. Como diz o sábio Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar. Aí, olhando esse calendário, entra um outro assunto, né, cara? Que é o que está se discutindo. E antes da gente falar desse assunto Dorival na seleção, eu vou pedir ao pessoal que está passando por aí, dá um like, inscreva-se no canal e compartilha e convida amigos para entrarem para a inscrição do canal. Então, vamos lá, galera. Dorival na seleção é um assunto que está se falando bastante, né? E eu vi uma entrevista do Dorival logo depois do jogo e vi uma outra na zona mista. Cara, eu acho que esse cara está inclinado a receber e aceitar uma ida para a seleção. E aí, quando você vê um calendário desse, cara, que a gente tem que fazer o planejamento não daqui a um mês, mas de hoje, como é que fica? Quer dizer, a gente vai ficar na mão... E olha que eu não estou nem criticando o Dorival de aceitar seleção, não. Até eu acho justíssimo. É irrecusável. Agora, o Flamengo... Pois é, mas o Flamengo como é que fica, né? Vocês acreditam que o Dorival aceitaria, pelos que vocês ouviram? Porque também a nossa diretoria diz que não, que ele fica e tal. Mas o que vocês acham, hein? Cara, o Dorival, com as 2 conquistas agora, ele tem um currículo que ele vai... Antigamente, quando o Flamengo, né, contratou o Dorival, Dorival. Agora não, agora é outra coisa. Então, quando se falar, vamos contratar o Dorival, nego, o Dorival. Então, ele botou lá no CV dele 2 títulos de expressão, botou um trabalho reconhecido a nível nacional, né, que está até sul-americano, né, na esfera aqui continental. Então, ele passou a ser um treinador conhecido. Aí entra aquela coisa da vaidade, né? Você ser treinador da seleção brasileira,
não quer dizer que você vai ter um trabalho como você tem clube. Você, como dizia o Jesus, né, que ele não gostava. O Jesus dizia que o treinador não é o mister não é um treinador, ele é um selecionador. Ele só seleciona, tem muito pouco tempo para trabalhar, para formar um time. E eu acho que o Dorival ele mostrou, pelo que ele fez no Flamengo, que ele tem essa capacidade de selecionar jogadores, aglutinar eles num campo com camisa, 11 deles, e fazer os caras cumprir determinadas tarefas para apresentar um bom futebol. Tem a questão salarial, porque o salário do treinador da seleção brasileira é uma coisa bem significativa também. Eu não sei quantos estariam se falando de renovação com ele, mas acho que o salário de treinador da seleção fala bem alto. Aí entra o aspecto, quando é que isso vai ser definido? A CBF só vai anunciar, obviamente, depois da Copa. Mas eu acredito que se tiver já essa decisão, se houve uma consulta e falou, olha, a gente segura a informação, nós precisamos da resposta, se a resposta foi negativa, eles já devem estar partindo para o plano B. E se a resposta foi positiva, né, ele já deve ter falado também com a diretoria do Flamengo, que já deve estar preparando o plano B. Então, a minha percepção em termos de negócio, seria essa. Por que eu estou aqui? Eu sou hoje treinador do Flamengo, até então eu era um cara desconfiado para todos os clubes, era um cara meia boca, né? Aquele borracha fraca, que conquistou uma Taça do Brasil, né? Com o Santos. Acho que foi a Copa do Brasil com o Santos. E, não tinha mais nenhum título de expressão, a não ser a Série B, eu acho que com o Vasco, né? Acho que ele foi campeão da Série B com o Vasco também. Que também não é de expressão. Tem isso no currículo. Então, isso daí acontecer pode ser uma coisa normal. Seria ruim se fosse de surpresa, mas a minha percepção que não seria surpresa nenhuma para os atores envolvidos nisso. A CBF pode ter feito uma consulta, pode ter tido um sim ou não. E teve um não, ele já deve estar conversando com o Flamengo para renovação e seguir a vida. Se houve um sim, ele também deve ter conversado com o Flamengo, dizendo, vamos anunciar formalmente isso aqui depois da Copa, então eu não vou continuar. E aí entra as opções que o Flamengo tem no mercado hoje, que tem, na minha avaliação, 2 caras. E eu vou colocar pela minha ordem de preferência. Eu não sei nem falar o nome dele direito, mas acho que é o tal do Vojvoda, que é a minha preferência, e o outro o Galhardo. Esse Vojvoda do Fortaleza, o cara faz um trabalho espetacular com aquele time do Fortaleza. Os caras estavam na lanterna do Campeonato Brasileiro e agora já está lá disputando ali para chegar ali entre o G8 ali, mais ou menos. Então é admirável mesmo. Agora, eu acho que o elenco do Flamengo é meio pesado para o Vojvoda, hein, Bonfa? Não. O cara ele tem estratégia, né? Ele tem muita estratégia, ele implanta estratégia. É um cara que ele é argentino, né? Eu pensei que ele fosse europeu. Ele é um argentino, ele é argentino, tem esse nome aí que acredito eu que seja polonês, Vojvoda, e eu gosto do trabalho dele, cara. Eu vejo que ele é um cara. E outro também que dizem que não vai renovar com o Corinthians, que é o Vitor Pereira, né? E no final das contas, aí também eu não posso avaliar o trabalho dele lá, mas Brasil, ele não vai renovar porque ele quer sair do Brasil, ele quer voltar, entende? Não é isso, não é simples trazê-lo, não, porque senão ele continuaria no Corinthians, vai pedir. Eu acho que o Galhardo é um nomaço, mas, de novo, né? O treinador com muita expressão, ele sofre ali no Flamengo, porque é uma competição com jogadores também, né? Me parece que a coisa é um pouco assim. Me parece. O Dorival acertou na mosca, acertou o tom,
acertou o esquema de comunicação. O Dorival tem uma maneira muito humilde de expressar nas entrevistas, mas assertivo. Ele não fala bobagem. Ele tem um media training do Dorival, é top de linha. E ele conseguiu realmente administrar aqueles egos ali de uma forma extraordinária, deu muito certo. O Flamengo tem muita qualidade, né? Se você não inventar, tipo Paulo Souza, cara, dificilmente vai se dar mal ali, né? Dificilmente vai se dar mal. Então, a minha avaliação, só para atualizar o Celso, acho que está me ouvindo aí, Celso? Não, estava ouvindo, estou ouvindo ele não sair do ar, não. Estou te ouvindo direto. Então, minha câmera aqui deu pau aqui de novo. Oi. Eu vejo isso, é que nada vai ser assim, fomos pegos de surpresa. Nada disso. Acho que tanto para o sim quanto para o não, já deve estar rolando isso aí. Então, não seria nenhuma surpresa ele ser convidado pelo trabalho, pelas qualidades, né, como diz o Celso, pelas valências do Dorival, que se encaixam no perfil de um treinador ou selecionador nacional, né? Que é um cara que vai trabalhar ali com 3, 4 dias para dar um treino, reunir um grupo para bater uma pelada e dar 3, 4 dias de treinamento. Então, eu vejo isso aí. E no Flamengo ele comprovou que pode fazer. Vamos ver. A minha preocupação toda é o planejamento, sabe? O técnico em si, enfim, a gente tem que confiar que tem que escolher um. Eu tô contigo. O Vojvoda seria a melhor opção do que está aqui. É um cara que já conhece o campeonato jogado no Brasil, né? Então é um cara que já sabe como é que funciona o calendário. Tá certo que ele tem um problema relacionado à parte de falta de experiência em lidar com jogadores do calibre do Flamengo, que é uma coisa que o Dorival leva facilmente, né? Mas, do ponto de vista do que pode oferecer, o Galhardo está livre, né? O Galhardo seria, sim, uma opção boa, né? Mas, eu não sei, parece que ele está querendo pegar um time médio lá da Europa, né? E aí a coisa fica mais difícil, porque aí ele não está se preocupando nem com... ele não está se preocupando nem com a competitividade, ele está se preocupando com o desejo dele de ir para a Europa. Aí fica difícil para caramba, né? Competir, né? O cara querendo ir para a Europa, ele vai e acabou. Não tem conversa, né? Bom...